Eu decidi fazer esse vídeo aqui como maneira de combater desinformação, tá? Eu tenho visto, inclusive, em grupos de família, esse tipo de informação e muito difundido também na internet, Instagram, e eu vou vir aqui para tentar explicar um pouquinho e desmistificar essa coisa do colesterol, tá? Em relação à morte por infarto e AVC. Então, para quem não sabe, morte por infarto e AVC são as principais causas de óbito hoje no Brasil e no mundo, que a gente fala que são as doenças cardiovasculares. E o que causa essas doenças, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Então, assim, quem não gosta de vídeo longo aqui no Instagram já passa para cima. Então, que acontece? A causa dessas doenças é a placa de aterosclerose, que a gente chama a doença aterosclerótica, que nada mais é do que aquela placa de gordura que se forma na parede dos vasos. Então, para você ter essa placa de gordura formada, você precisa aí de vários elementos alterados. Um é o aumento do colesterol na corrente sanguínea, principalmente da forma LDL, e outras partículas de lipoproteína que também são ateroscleróticas, como aí a lipoproteínazinha. E aí você tem que ter também espécies reativas de oxigênio, ou seja, você tem que ter um estado inflamatório. Isso depende muito do estilo de vida do paciente, como sedentarismo, tabagismo. E outra coisa que você precisa muito é de disfunção do endotélio, que endotélio nada mais é do que uma palavra chique que a gente usa para falar da parede dos vasos sanguíneos. Quando você tem disfunção dessa parede endotelial, você tem a passagem desse LDL, desse colesterol aterosclerótico para dentro da parede e ali vai se formando o processo inflamatório e a placa de gordura. Então você tem que ter esse conjunto de coisas. E eu vejo muito na internet gente falando que colesterol aumentado não causa doença cardiovascular, que o problema todo é em relação a diabetes e a intolerância à glicose. Isso é uma meia-verdade, porque a intolerância à glicose e o diabetes causam sim essa disfunção endotelial, mas você precisa também do LDL ali para você formar a placa de aterosclerose. E a gente sabe que o tratamento do LDL aumentado foi o que reduziu absurdamente o número de mortes cardiovasculares ali há mais de 100 anos que vem sendo estudado isso. Então a gente já tem vários trabalhos já comprovados na literatura, meta-análise que a gente chama, né, que são os estudos mais robustos em relação a um tratamento, comprovando o benefício do tratamento do colesterol para prevenir essa doença cardiovascular. Então isso não é uma dúvida para a gente. E essa desinformação em relação ao colesterol tem deixado muita gente com medo de tratar o colesterol. Muitos pacientes vêm com essa informação falando que o tratamento do colesterol vai piorar o hormônio, vai causar demência, e isso é totalmente não verdade. Tá? Isso aí já foi comprovado, inclusive com estudos com drogas muito mais potentes que as estatinas, que são os injetáveis que a gente tem hoje, que agem em outras vias do colesterol. A gente vê que, às vezes, níveis muito baixos de LDL não tem problema com relação a tanto demência, como AVC hemorrágico, como também a formação da parte hormonal. Isso é uma inverdade. Então, eu quero vir aqui só para deixar bem claro isso, que a gente precisa do LDL e o diabetes e a intolerância à glicose, a obesidade, a síndrome metabólica, tudo isso, os hábitos alimentares, também contribuem para a formação dessa placa. Então, na verdade, é muito míope a gente falar que é só o diabetes que causa essa disfunção endotelial. É todo um processo muito complexo que contribui para essa doença se formar. Então, você tem que ter atenção a todos esses fatores de risco e o LDL é um dos principais aí responsáveis pela essa doença, tá bom, gente?